E aí, pessoal, hoje a live vai ser sobre fracasso. Vamos lá então. Vocês têm que entender o seguinte: quando o sonho acaba, né, é quando você conquistou aquilo que você já tem. Por exemplo, minha casa. Tá, beleza, minha casa eu já conquistei ela. Então, o que aconteceu? O sonho acabou. Já foi, já passou, né? E assim, tem que ser grato, né? Tem que ter gratidão, né? Mas o sonho ele acaba quando você conquista aquilo que você quer. Conquistou, acabou. Então assim, o Hélio Couto fala muito que, amiguinhos, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que significa isso? Na última ou penúltima live eu falei sobre a música que o Ravi canta para mim, né, sobre amar como Jesus amou, chorar como Jesus chorou. Não, peraí. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Né? Buscai no primeiro ao reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vocês sabem o que é isso? Deus, ele coloca para você aquilo que você precisa no percurso. Então, assim, imagina que o teu sonho, né, por exemplo, a casa que eu queria ter, não chega nem perto da que eu tenho hoje. Porque aquele negócio, você está no percurso, você está focado, né, em prosperidade, em exponencialidade, você não está preocupado com exatamente como vai ser. Né? Você visualiza, sente ali, e quando você está prosperando, você está trabalhando tanto, você acaba esquecendo, entende? Então, o que vai ser acrescentado no percurso pode ser muito melhor para você do que você imagina. E como que eu sei disso? Porque é assim que acontece. Deus, ele é amor infinito. Então, tudo que ele faz para você, tudo que ele faz para nós, cara, porque se fosse depender de merecimento, eu acho que 99,9% das pessoas ali estariam fodidas. Porque ninguém faz o que tem que ser feito, né? Ninguém fracassa o bastante para conseguir evoluir. Então, se dependesse de nós, estaríamos fodidos, literalmente ali. E o que é acrescentar no percurso? Primeiro você, aquele negócio da lei da atração, né? Primeiro trabalho, depois a recompensa. Primeiro o plantio, depois a colheita. Não existe plantio sem colheita, não. Entendeu? Tanto é que quando uma pessoa, por exemplo, ela ganha uma certa quantia de dinheiro, né, digamos, uma pessoa ganha um prêmio na Mega Sena ali. Poucos anos depois, o que vai acontecer com 99% dessas pessoas que ganham? Elas voltam ao estado de origem. Por quê? O movimento, ele gera energia. A energia, ela gera uma frequência. Então, a pessoa que ganhou aquilo, ela não está na frequência daquilo, entende? Ela pode até estar, é aquele negócio que eu falei, né? Subir a frequência é uma coisa, se manter aqui é outra coisa, entendeu? Então, quando eu decido, por exemplo, acordar 5 horas da manhã, tomar banho gelado 5 horas da manhã, é uma coisa, entende? É uma frequência, né? Acordar já é difícil. Imagina tomar um banho gelado 5 horas da manhã. Imagina que eu não passo para estar aqui, ó, com a mentalidade boa, né? Então, assim, eu sou aquilo que eu falo, entende? Por que eu tenho que ser aquilo que eu falo? Para passar para vocês a verdade, entende? Não é o meu conhecimento que vai te libertar, é a verdade sobre o meu conhecimento que vai te libertar. Entendeu? Ninguém, tipo assim, cara, se tu pensar desse modo aqui, eu vou aprender natação, né, lendo alguns livros, né, sem prática, sem nada. Mesma coisa que jogar um livro de Os Segredos para Nadar bem para quem está afogando. Não dá tempo, entende? Então, é a mesma coisa que a teoria do caiaque. De um lado você rema e do outro também.
Imagina só você remar um caiaque só de um lado, você vai andar em círculo ali, tá ligado? Não vai pra frente, não tem percurso, não é aquela coisa. Não tem como uma plantação crescer se você não colocar a semente e regar todos os dias. Entende? Isso é poderoso que eu tô falando. Então, assim, você precisa fazer a tua parte. Tem coisas que nós colocamos ali dentro do nosso caminho que vai ajudar a gente a evoluir, que vai ajudar a gente, vai te ajudar a levar você para um próximo nível. Você já viu que em alguns Instagrams de algumas pessoas famosas, por exemplo, o Pablo Marçal, o Wendel Carvalho, Andressa Malunis, eles usam animais de poder? O que significa isso? São arquétipos. O que é arquétipos, Yuri? Arquétipos como se fosse a consciência maior, o ser perfeito daquilo emanado. Como assim? Né? Por exemplo, eles usam leão. Né? Leão é um animal de poder. Né? E é um arquétipo muito forte. Tem muitas características positivas ali. Né? Como tudo. Tem características positivas, também tem as características negativas. Mas tem uma maneira de atuar, por exemplo, isso é um tipo de ferramenta que vai te ajudar a levar você para um próximo nível. Né? Quando tem, por exemplo, uma imagem de um arquétipo ali no teu escritório, por exemplo, o leão, uma imagem de poder como essa, ele atua a nível subconsciente. E o que ele faz? Ele te dá força. É uma parada muito poderosa. Vocês não têm noção do que é utilizar um arquétipo, uma consciência de poder. Ela atua a nível subconsciente. Então você não vê como é que é só uma imagem, isso não faz diferença. Faz sim, muita diferença. Muita diferença. Isso por exemplo, já viu eles falarem, por exemplo, da questão da lei da atração, quadro dos sonhos? Né? Tudo que eu coloquei aqui concretizou. Vocês acham por que acontece isso? A emanação, ou a cocriação acontece quando você sente, não é só visualizar. O sentir é poderoso, sem abrir a porta da garagem. Abrir a porta da garagem é duvidar da capacidade. Aí você trava tudo, entende? Então, quando eu falo que toda pessoa tem um poder ilimitado dentro da própria mente, ela tem várias etapas para acessar isso. Arquétipos é uma delas, entende? Então, assim, o arquétipo, ele vai te levar num nível, ele vai te dar uma vantagem acima das outras pessoas gigantesca, porque ele te influencia positivamente ou negativamente. Depende daquilo que você faz, né? Depende da resistência do ego, né? Se você soltar tudo, ele te dá tudo. Se você frear, você logicamente vai andar mais devagar ali, ou vai atuar no que a gente chama de lado sombra, né? Que são as características negativas do próprio arquétipo. Então tá, pula nesse assunto de arquétipo. Os seus sonhos, vocês têm que lembrar que tudo aquilo que vocês desejam, almejam ali, é acrescentado ao percurso, né? Está produzindo muito, vai ser acrescentado conforme o que planta, entende? Se eu plantar 1000 sementes, eu vou ter o equivalente a 1000 sementes. Se eu plantar 2000, eu vou ter 2000. Então, quanto mais se planta, quanto mais se doa, mais se tem, mais lhe é acrescentado. Por quê? É assim? Porque é assim que funciona, entende? Não é questão de, não, então eu não acredito em lei da atração, é só eu trabalhar muito que eu vou ter muito dinheiro. Não é assim que funciona. Porque se fosse assim, vocês conhecem muitas pessoas que são esforçadas, que trabalham muito e tem muita falta de prosperidade. Você pode ver que geralmente as pessoas que mais trabalham ali, né, na sociedade comum, os CLTs ali, são os menos desfavorecidos. Por quê? Esse tipo de pessoa está num tipo de matrix que eles não sabem a capacidade que tem e não conseguem sair daquilo. Pelo simples fato de estarem como se fosse numa roda de ratos ali. Eu vou ter que abaixar um pouco a frequência para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Eles estão literalmente dentro de um sistema, entendeu? É a mesma coisa que muita gente fala assim, vale a pena investir, por exemplo, em casa de aposta? Eu falo, de maneira nenhuma. Porque a casa sempre vence. O jogo, ele foi feito para você ter a falsa sensação que está ganhando.
Na hora que você começa a ganhar, ele vem e toma tudo. Entende? Porque não existe plantio sem colheita, não adianta. Quem quer fazer, pode fazer, vai quebrar a cabeça. Não tem outra maneira. Então, cara, só pra vocês terem noção, o maior tenista do mundo, ele erra 49% das suas tacadas. Vocês imaginam isso? O que é errar 49% das tacadas e ainda ser o melhor? Então o fracasso está diretamente ligado ao sucesso. Por quê? O fracasso é uma coleta de dados. Né? Thomas Edison, o inventor da lâmpada, ele tem uma frase muito famosa que ele fala assim: eu não falei 10 mil vezes, eu encontrei 10 mil maneiras que não funcionam. Olha que poderoso isso. Eu encontrei 10 mil maneiras que não funcionam. Então, assim, por exemplo, uma criança, quando ela está aprendendo a andar ali, né? Então, se imagine quando você estava aprendendo a andar. Você levantava, você caía. Nada, você deve ter caído umas 1000 vezes ali, né? Então, o sucesso, ele é a multiplicação do cair. É a multiplicação do fracasso. Quantas vezes você fracassou. Então, o fracasso, ele não é ruim. Muita gente pensa que eu fracassar, eu errar, é uma coisa ruim. E não. Você errar significa que você está no caminho certo, que você está produzindo. Cara, eu pelo menos eu me considero muito feliz por eu tomar essas escolhas que eu tomo. Às vezes você fala, mas acordar 4h59, tomar banho gelado logo em seguida, isso aí não é vida. Cara, mas eu tenho uma paz interior quando eu faço isso. Por exemplo, esse horário, como eu já falei, é um horário que não tem ninguém. Você ouve passarinho, você ouve cocota, você ouve tudo quanto é tipo de animal. Então a frequência desse horário é muito maior, não tem trânsito. Então é muito bom você ter autogoverno. Pessoas que governam a própria vida, assim como eu faço, têm um crescimento exponencial em qualquer área. Entende? Então, assim, eu lembro que quando eu faturei meus primeiros 100 mil reais, né, que eu saquei meus primeiros 100 mil reais, eu lembro que não foi fácil, tanto de vezes que eu errei. Demorou um ano, testando, errando, para mim poder fazer aquilo, né? Eu fiz uma cagada depois com o dinheiro, que em outra live eu conto para vocês, né? Mas, assim, não foi bem, foi um investimento, só que, de certo modo, me atrapalhou um pouco. Mas isso aí vai ser contado em outra live, né? Mas eu lembro que foi várias tentativas. Então, eu fiz várias coisas até chegar na escala, né? Por exemplo, em marketing digital a gente fala que a gente só consegue escalar depois de vários testes bem-sucedidos. Então, você tem que testar público, criativo, produto. Na hora que você acerta em uma coisa, na hora que você acerta no público, você acerta no produto e você tem a escala ali. Então, é uma parada que pode ser que demore muito tempo para a pessoa acertar. Depois que a pessoa entende como funciona, ela pega o feeling e é muito mais fácil ela acertar ali. Entende? Porque ela fracassou, ela coletou dados, né? Aquilo que Thomas Edison falava. Como é que é? Eu não falei 10 mil vezes, eu encontrei 10 mil maneiras diferentes que não funcionam. Então, coleta de dados é isso, é encontrar maneiras que não funcionam. E errar no mesmo erro é burrice, mas errar, transcender ao erro e aprender sobre ele, coletar o que fracassou e usar aquilo para te levar para um próximo nível, é uma coisa. Mas o que acontece? Tem gente que faz o seguinte, tem gente que vê o erro ali e pega uma coberta e tampa o rosto, porque errou, né? Aí vai se esconder. Em vez de pegar uma mola e se impulsionar para a prosperidade, para o sucesso. Então, assim, é uma questão de ótica, né? Por exemplo, às vezes meu filho está fazendo alguma coisa que não pode e ele está dando birra, e muita gente vê isso como uma criança levada, né? Uma criança bagunceira. Eu vejo isso como uma oportunidade de treinamento, entende? Sabendo lidar com o controle emocional, você consegue
treinar seu filho e, em vez de se enxergar aquilo como fracasso, você vê uma oportunidade daquela criança crescer, exponencializar e ter um controle emocional, porque você também teve. Ele vai te imitar. Tudo aquilo que você fizer, você vai ser imitado, né? Por exemplo, as pessoas que me acompanham. Essas pessoas, elas querem estar na mesma frequência que eu. Ou seja, elas querem prosperar, elas querem ter autopoder, elas querem poder fazer coisas incríveis. Entende? Mas você só vai conseguir a partir do momento que você tomar uma decisão e começar a agir em prol do teu sucesso. Entende? Aquela coisa, meus amigos, quem não andou, quer dizer, quem não caiu não andou, não tem outro jeito. Tem que cair e você andar. É assim que funciona, né? E você precisa de energia para poder fazer isso. Energia não tem dono, entende? Energia, tudo é átomo, tudo vibra. Então, você só tem que terem cuidado com a questão de quem vocês roubam energia, né? Vocês não podem fazer isso. Vocês têm que aprender. Quem tem identidade e propósito revelado tem uma emanação de energia do próprio ser incrível. Então, assim, é disso que vocês precisam. Não estou faltando vitamina isso, vitamina aquilo. Não tem nada disso. Entendeu? Pode sim, é muito raro acontecer, mas o que está te travando é a tua mente. Entende? O hardware, que seria o corpo, ele é comandado pelo software, que é a mente. Entende? O coração tem que guiar a mente. Mas o software, ele é responsável por regular tudo que funciona no corpo. E se tiver alguma coisa desregulada ali, vai ter interferência ali no modo com que as coisas funcionam. E como se dá essa interferência, sendo que 95% é subconsciente e 5% é consciente, traz reprogramação. Quando você se reprograma, você tira o limite de velocidade e começa a atuar em alta velocidade, em alto poder. É aí que tu consegue destravar os limites do teu cérebro. Isso tem várias etapas para se fazer. Não é do dia para a noite, não é tão difícil, você só precisa começar. Então é isso, tamo junto. Vou dar uma tarefinha para vocês, né? O filme deixa eu pensar no filme. Pra quem não assistiu ainda, Sem Limites. É um filme muito top e vocês vão entender o que uma pílula de conhecimento pode fazer com uma pessoa. Literalmente. Então é isso. Tamo junto. Até depois do filme. Até amanhã. Até a próxima live.